melhor. Pô, Então, mas a gente vai entrar num assunto agora que, pô, pra alguns é um pouco triste, rapaziada. Tá. hum, Eu já, ó, esse um Tu aí quer já citar acusou. nomes? Tu quer Esse citar um aí nomes? já acusou. a primeira letra do time combina com a minha primeira letra? Tá Combina. quente, tá quente. Ah, então eu vou sair da live, mano. Meu diretor, põe na tela chame ele, o gigante da colina, O gigante, né, velho? o gigante Vasco da Gama. Olha Cara, ele aí, ó. Cara, então, assisti ao jogo e foi meio triste, né, ver a situação que o Vasco tá se encontrando e tá entrando num... Eu já ia falar outra merda, mas tá entrando num lugar cada vez mais complicado, né? Vai entrando num abismo aí sem Num fundo. poço. Entrando num poço. No poço. Mas enfim, o Vasco perde fora de casa pro Fortaleza. A gente até aqui fez um panorama desse jogo na live de quinta-feira. A gente apostou no Vasco, cara. Foi. Eu realmente achei que o Vasco ia conseguir esses pontos aí fora de casa, mas não foi o que aconteceu. Eu queria saber de você, Arthur, o que você achou do jogo, as suas impressões. Você achou que foi um resultado justo? Você achou que o Vasco tem que melhorar em quê? Cara, vou fazer um desabafo aqui, tá? Essa minha primeira frase vai ser um desabafo. Essa derrota me deixou genuinamente triste, velho. Sem meme ou sem piadinha agora, eu concordo com o LF. Porque, cara, o roteiro, ele tava prontinho e tudo se encaminhava pra que o Vasco ganhasse pelo menos um pontinho, né? Óbvio que não é isso que a gente quer que aconteça com o Vasco, né? Ficar implorando por ponto de empate. Mas essa é a situação atual, a gente tem que entender. Mas, cara, o destino foi muito cruel com o Gigante da Colina. Óbvio que os problemas técnicos e problemas táticos do clube a gente já conhece, né? A gente tá falando aqui desde o primeiro episódio do Sports Arena que o Vasco é um time que não tem criatividade, o Vasco é um time que tem um sistema defensivo extremamente vazado, tem um ataque completamente ineficiente, tem um treinador que é limitado também e que às vezes, como o Vini já bem disse aqui em algumas ocasiões, parece que joga contra o clube, principalmente em algumas declarações. Mas eu acho, cara, que além disso, o Vasco tem um problema que eu não vejo as pessoas comentando muito e que eu acho que é muito importante, que é jogadores que não têm muita experiência e o psicológico do time que tá totalmente quebrado. Não sei o que vocês pensam sobre isso, quero ouvir vocês depois, mas eu tenho pra mim que essa desorganização do Vasco, ela não é só técnica ou física ou tática, mas que ela também passa muito pela cabeça dos jogadores, cara, porque a gente percebe que o elenco, em alguns momentos, age de uma maneira muito ansiosa em campo, de uma maneira descoordenada, completamente sem sentido. Aquele lance do Bambu que viralizou aqui na live, que a gente ficou gastando LF porque ele deu mole, você via que ele claramente estava perdido na partida, o Robson, no caso. Parecia que o zagueiro estava em outro ritmo, estava em outro plano. E isso o Vini pode falar de perto, porque o Vini, enfim, pode até dar mais exemplos, porque ele vive isso de perto, né? Vai ao estádio, acompanha todos os jogos, enfim. Então é o que o LF falou muito bem nesse começo. Eu enxergo o Vasco afundando cada vez mais, indo para um abismo que parece que não tem volta, porque o time parece não ter perspectiva de melhora. E é muito triste isso, né, cara? Porque quando o Vasco voltou para a Série A e para a elite do Campeonato Brasileiro, a gente imaginava que, ok, o Vasco pode não ganhar títulos, mas vai ser um time que pelo menos vai disputar e vai incomodar. Como foi nas 2 primeiras rodadas, quando ganhou do Atlético Mineiro, empatou com o Palmeiras em um primeiro tempo muito bom. Mas o time parece que, enfim, não consegue encaixar, não consegue melhorar. E, cara, de novo, essa derrota me deixou genuinamente triste. Não tem nem piadinha dessa vez. Eu fiquei sentido com essa derrota do Vasco, cara. Cara, foi um jogo assim. Realmente, parecia que o Vasco ia sair dali com um ponto, no meu entendimento. E, cara, toma um gol de cabeça ali do Galhardo. Absurdo o gol que o Vasco toma. Tinham 10 jogadores do Vasco dentro da área contra 6 do Fortaleza. Quando o jogador do Fortaleza recebe a linha de fundo, vão 3 caras em cima dele, deixa o jogador sozinho para fazer o cruzamento, com uma enorme tranquilidade. Cruza e o Galhardo sobe sem dificuldade nenhuma. A zaga do Vasco não esboçou reação nesse lance do primeiro gol. Toma um gol de cabeça ali, que balançou o Vasco já aos 87. E depois dali o Vasco se perdeu, parece que ficou entregue mesmo, não buscou mais nada, toma o segundo gol. E, cara, o time do Vasco vai ter que passar aí por alguma reformulação. Eu não sei se isso se passa pela saída do Barbieri, se vai mudar alguma coisa, se vai ajudar o Vasco, se tem que chegar mais jogadores. Principalmente esse de criação, que a gente bate nessa tecla toda a live. Toda a live Sim. A gente fala isso. Pô, o Vasco precisa de criação, o Vasco precisa de criação, precisa de um camisa 10. Falaram aí do Nenê já, que o Nenê não tinha que ter saído. Falaram que era pra chegar
Luciano Naninho, do Volta Redonda, que jogou bem no Campeonato Carioca. Mas, cara, o Vasco tem que se levantar, cara. A torcida foi protestar, foi na porta lá da 777. Não Bem sei lembrado. se. Não sei se foi, não é a melhor maneira, assim, de tentar mudar alguma coisa, que eles estão pedindo a saída da 777, eu não sei se isso é viável. Mas, cara, o Vasco vai começando a se encontrar numa situação muito complicada. Tem um clássico agora contra o Flamengo, seu maior rival no final de semana, que, pô, você perder um clássico pode, pô, deixar mais ainda o time desestabilizado, sabe? Você Sim. ganhar também pode levantar o time. É 8 ou 80. Então, acho que o Vasco tem chance de se reerguer, cara. O time teve algumas contratações ali que eu acho que foram desnecessárias, mas contratou bons jogadores também. Se você comparar o elenco desse atual com o Vasco do ano passado, dos últimos anos, é infinitamente superior. Tanto é que Sim. quando a gente começou aqui no Sports Arena, tava começando o campeonato, a gente projetava o Vasco brigando ali entre os 10 primeiros, ali uma vaga para Sul-Americana, sonhando com uma vaga na pré-Libertadores, e agora a gente tá vendo uma realidade completamente oposta, completamente diferente. O Vasco já na zona de rebaixamento, em 8 rodadas, e perdendo forças, sabe? Pode chegar no final de turno dentro da zona de rebaixamento, como aconteceu lá em 2015, e se Sim. ver desesperado no segundo turno para tentar buscar pontos. Então, cara, eu acho que a situação vai se complicando. Eu queria saber do Vini Sampaio, eu sei que ele deve estar muito chateado e puto, mas eu queria saber a opinião sincera dele sobre esse momento do Vasco, sobre essa partida, o que ele achou do jogo, e o que ele acha que o Vasco precisa fazer para melhorar e buscar novamente a boa fase, que vinha conseguindo no começo do ano, né, no Campeonato Carioca, a torcida estava empolgada. Fala aí, Vinícius. Cara, mais um jogo que o Vasco joga um futebol pífio, né? Futebol de merda, não tem jeito, não tem outra palavra a se falar, porque a gente nunca sabe. A gente nunca sabe como vai ser o padrão de jogo do Vasco. Se o Vasco vai tentar atacar, se o Vasco só vai defender e tentar sair nos contra-ataques, mas a gente sabe que o Vasco vai tomar sufoco. Isso aí é imprescindível. Independente do momento da partida, em algum momento da partida o Vasco vai tomar sufoco. E mais uma vez aconteceu, foi mais tarde do que nós imaginávamos, né? A gente já chegou a comentar aqui algumas vezes sobre os gols que o Vasco tomava no final do primeiro tempo, né? Sempre tinha aquela desatenção. Foi algo que não aconteceu contra o Fortaleza. O Vasco até chegou a atacar algumas vezes no primeiro tempo. Foi um primeiro tempo que o Fortaleza teve uma certa vantagem, que parou no Léo Jardim. Mas, de qualquer maneira, o Vasco foi páreo ao Fortaleza no primeiro tempo no Castelão. Fortaleza que tem, de começo, né? O Vojvoda começa os jogos com muita intensidade, né? Sempre partindo para cima e tal. O Vasco conseguiu conter aquela pressão dos primeiros 25 minutos do time da casa. Porém, entretanto, todavia, tem coisas que só acontecem com o Vasco, né? E, cara, eu acho que, tipo assim, o pior fica complicado a gente tentar chegar aqui e falar, o Barbieri tem que ir embora. A gente preza pelo tempo que tem que ser dado, né, aos times, né, aos técnicos nos clubes, mas, pô, cara, tá se tomando um caminho sustentável. Infelizmente tá se tomando um caminho sustentável, porque o Barbieri já tem 6 meses praticamente, né, à frente do gigante. 6 meses, e só tem uma competição, né, que é o brasileiro, e você não vê o Sim. Vasco com um padrão de jogo, você não vê o Vasco com uma triangulação, entendeu? Você só sabe que o Vasco vai tomar sufoco em algum momento, vai ter alguma bobeira, algum erro individual, algum erro coletivo, o Vasco vai perder, e aí você vai ver na coletiva o Barbieri, ou nesse caso, o Maldonado, falando que estamos progredindo, estamos no caminho certo. Só se for o caminho certo para a Série B, né? Porque não tem como entender como que eles têm a cara de pau de chegar para falar com o torcedor, porque a coletiva, após jogo, é aquele momento que você tá falando, não é só com o jornalista que tá ali na sua frente, sabe? Você tá falando com o torcedor, você tá falando com os comentaristas que falarão sobre a sua coletiva mais tarde. Então, quando você perde de 2-0, fora de casa, por mais que seja fora de casa, com o Fortaleza, que é o Vojvoda, que tem como técnico o Vojvoda, que já tá há bastante tempo na frente do Leão, você não tem justificativa de, estamos no caminho certo, irmão. Você tem 11 jogos, dos últimos 11 jogos, apenas uma vitória. Como que você vai falar que tá no caminho certo? Isso não se fala em nenhuma hipótese, principalmente nessa situação. E aí você vê, eu fiquei de bobeira com a entrevista do Maldonado, a coletiva do Maldonado. Eu não sei quem foi pior. O Maurício perguntou aqui, porque o Barbieri não foi pra coletiva, ele tava suspenso nesse jogo, cara. Mas voltando à minha linha de raciocínio, por que eu não sei qual é o pior? Cara, as justificativas do Maldonado, uma das justificativas para a derrota do Vasco, foi o clima de Salvador, irmão.
Tem noção? O clima de Salvador não, o clima de Fortaleza. Tipo, o clima de Fortaleza, o que tem um clima de Fortaleza? Durante o jogo tava o quê? 28 graus, céu limpo. O que o clima tem a ver com a atitude do Vasco dentro de campo? Eu não consegui entender isso em Pô, hipótese foi alguma. nada a ver essa argumentação dele mesmo. Sabe, cara? Como se a gente jogasse no Alasca, né? Menos 20, e aí pega 28 graus em Fortaleza. Pô, pelo amor de Deus, cara. Isso não se fala em nenhum momento. E a gente vê mais uma vez o time apático. Cara, o Maurício, nosso diretor, tá com a foto aí. Bota a foto aí, Maurício, que foi pra mim um momento crucial. Ih, rapaz. Que tudo mudou dentro da partida. Pra mim, na minha opinião, foi um momento crucial. Deixei já mais uma vez engatilhado com o nosso diretor, né? E ele coloca a foto aí. Pra mim, o momento crucial foi esse momento aí. Na qual, mais uma vez, o Vasco, né? No caso, seus técnicos, né? A sua comissão técnica, porque o Maldonado estava à frente, só que ele tinha o aval, né? Do Barbieri para fazer esse tipo de substituição, principalmente porque, querendo ou não, rola aquele contato, rola aquelas conversas durante o intervalo, e essa substituição foi depois do primeiro tempo, então já estava meio que tudo engatilhado. Para mim, tudo caiu a partir desse momento. Na qual ele tira o Capasso, que estava fazendo uma ótima partida, principalmente pelo alto, porque estava amarelado por conta de uma besteira que o Jair fez, teve que fazer a falta e tomou o cartão amarelo logo no começo, e aí coloca esse trio aí maravilhoso. Eu não gosto de falar muito mal de jogadores, porque eu sei que tem a pessoa, o ser humano ali. Mas agora, falando futebolisticamente, meu irmão, não tem como, cara. São 3 substituições, são 3 jogadores de Série B. O Ignaldo não vem apresentando um bom futebol. Na Série B ano passado, quando entrava no Leão, atualmente é um gatinho, desde o Carioca. Matheus Carvalho, que mudou de nome, né? Porque o jogador, quando vai mal em algum clube, chega pra tentar dar a volta por cima, ele muda o sobrenome. Então, antes, lá no Náutico, pra quem não tá ligado, é o Matheus Cocão. E ele mudou de nome, veio como Matheus Carvalho, entrou um volante reserva de um clube da Série C, que é o Náutico, com todo respeito aí ao Náutico, mas um clube de Série C no atual momento, e o Miranda, que é um zagueiro que já está há anos no Vasco, eterna promessa do Vasco, não consegue se consolidar, sofre com problemas de lesão, e mais uma vez faz uma partida pífia, porque, na minha opinião, o principal erro do time do Vasco no primeiro gol do Fortaleza foi a afobação para marcar um cara que estava na ponta esquerda isolado. Foram o lateral direito reserva, Paulo alguma coisa, eu esqueci qual é o sobrenome dele, o Gabriel Peck e o Miranda, o zagueiro que sai de dentro da área, tendo a possibilidade de ocorrer um cruzamento para marcar 3 em cima de um só. Pô, cara, parece até... Eu até vi hoje o vídeo do Cazé, parecia até um futebol de criança, pô, sub-9, na qual quando uma criança tá com a bola, vai todo mundo pra cima pra tentar tomar a bola, 3, 4, 5 jogadores pra tentar tomar a bola de um. E aí rolou pra trás, cruzou na área, e aí quem tava marcando o Thiago Galhardo, que é um dos atacantes, o Lucas Piton, lateral esquerdo, tá ligado? Numa desvantagem absurda, porque tinham 3 jogadores do Fortaleza dentro da área contra 4 jogadores do Vasco, sendo que um desses 4 estava à frente do primeiro jogador do Fortal. Então, irmão, não tenho o que falar. Mais uma vez, uma atuação apática do Vasco. O Vasco agora se encontra na 17ª colocação, caiu mais uma posição. E a gente espera, irmão, que o Vasco retome o seu bom futebol. Se for para ser contra o técnico, de verdade, já cansou, já esgotou minha paciência, principalmente pelas desculpas, então que seja contra o técnico. Infelizmente, o imediatismo ainda está correndo nas minhas veias e o Barbieri já tá 6 meses, irmão. Se o Vasco não consegue apresentar nada melhor, então vamos ao mercado, vamos buscar um outro nome e tal, pra ver se dá uma melhora, até porque o Vasco só tem uma competição e essa competição não pode dar ruim, tá ligado? Mas, terminando de Vasco, Rafael se inscreveu aí no nosso Abraço, canal. Rafael. Valeu, Rafael. Muito obrigado pela sua inscrição. Chega desse meu momento de raid, né? E aí eu quero saber de vocês, rapaziada. Não, olha só. Só te corrigindo, Vini, o Vasco tá em 18º na tabela, né? Nem 17º. 18º. O Vasco tá em 18º, já tá 7 jogos sem vencer. A última vitória do Vasco foi na partida contra o Atlético Mineiro. E como a gente falou aqui, enfim, nesse tempo todo, sem perspectiva alguma de melhora. Cara, de novo, vou bater nessa tecla todo o programa, enfim, e a gente nunca vai parar de falar isso.
Um time com 110 milhões de reais em investimento não pode ficar nessa situação que o Vasco tá. Ah, mas como que vai sair dessa situação? Alguém pode estar pensando agora. É o que a gente já falou aqui inúmeras vezes também, a janela do meio do ano. Eu acho que a janela do meio do ano vai ser o momento determinante pro Vasco poder se reerguer e voltar a brigar, Sim. nem que seja para não cair. Porque eu acho que o Vasco precisa reagir de alguma maneira. O time precisa dar indícios de que ainda existe vida. Porque a imagem que passa é de que o time hoje é simplesmente um catado em campo, desculpa o termo, mas que não reage quando apanha. Essa é a sensação que a gente tem vendo o Vasco. O Vasco apanha e simplesmente não reage. O time não tem força para reagir. Eu acho que mesmo que seja para brigar por, enfim, uma vaga na Série A para não cair, ou então uma vaga mais em cima, como a gente já tinha projetado no começo, que seja. Mas o Vasco precisa brigar e precisa mostrar que ainda tem alguma força no elenco. O Arthur se inscreveu. Arthur, meu irmão, um beijo para você. Obrigado pela sua presença. Eu queria perguntar aqui pro Vini, até pra você também, Arthur, pode falar se quiser. Quem você queria como treinador do Vasco, Vini? Assim, Barbieri saindo. Quem você traria pro comando? Pepe Guardiola. Calma aí, cara. É complicado, né, cara? Em relação ao material humano, você vê que o Vasco é limitado, só que eu acho que com o técnico, tipo assim, vamos dar exemplo. Pô, pode parecer maluquice, mas um Rogério Ceni, eu não vejo como uma boa opção. Eu não vejo como aos olhos, tá ligado? Tem alguns outros nomes aí, é porque, né, tipo assim, como foi uma pergunta feita agora, eu não deu tempo de dar uma pesquisada e aí ver, tá ligado? Quem tem disponível no momento e tal. Mas, irmão, eu acho que se você trouxer um técnico que seja... que saiba trabalhar com um elenco limitado até o momento, podendo trazer boas peças com o seu aval, né, no meio do ano, já que tá sendo negociado aí pelo Paulo Brax, Luiz Melo, sobre liberar esse dinheiro que tá para setembro, pós-janela, para agosto, para o Vasco conseguir fazer algumas contratações. Então, se você chegar e souber trabalhar com um elenco limitado até esse meado de agosto e depois que você puder trazer suas próprias peças, suas peças de confiança, eu acho que pode ser aí alguns técnicos aí que estão no Brasil, entendeu? Agora passando aí para os nossos comentários, rapaziada, para terminar de falar de Vasco, o Emerson disse aí que a 777 vai fazer 2 times caírem no mesmo ano. O Hertha Berlim já foi de base, tá repreendido o jogo. Ó o barulho da madeira. Tá maluco, rapaz. O Cauã Esteves, boa noite, Cauã. Tamo junto. Abraço, Cauã. Rafael Castro, que se inscreveu agora no nosso canal, leva meu bis amanhã, Vini. Fé. Pô, só quer a moral, trabalha lá comigo, só quer a moral, filho. No aniversário dele logo aquela barra da Echés, 70% da cereja, tá me pedindo bis. É mole, cara. Eu quero saber da minha moral, filho. O Arthur disse aí, ó, quem votou no estrogonofe de carne é maluco. Concordo. Já tá com 11 votos, hein? Ninguém votou, eu acho, no estrogonofe 100% pro estrogonofe de frango. Arthur falou, te amo, irmão. Provavelmente pro nosso o xará te dele, amo, né? Te amo. Eu queria o Guardiola. Ele é vascaíno, Arthur? Ele é, pô. Perfeito, Arthur. Pepe Guardiola no Vasco, tomara que seja uma realidade em algum momento. Pode ser ele já velho, já tipo o velho Lobo aí, o Zagallo, independente do que seja, pode brotar. Torce pro City perder a Champions, aí ele sai. Quem sabe, né? Maurício falou, um Fábio Carilli, tá repreendido, rapaz. Que isso? E a LF falou, cara, que a LF tá coringando, mané? Cara, o LF ele tá fragmentado, velho. Dupla personalidade. Cara, direto ele tem essa. Pô, o cara é bombril, pô. Cara, vou te falar, ele é tão louco que às vezes ele tá falando na live e ele comenta assim, cara, eu concordo. Não, que isso, cara? Bizarro, cara. Deixou passar. Mas vamos ler o comentário da LF, tá? Aqui tem que ler. Deixou passar algumas contratações que estão indo para outros times, como o Cuejá e Michael. Vamos ver como que vai ser, né? No meio de ano, cara. Vamos ver como vai funcionar essa janela. Eu espero que se tiver que acontecer alguma troca, que troque logo, entendeu? Porque a gente tem como exemplo, irmão, em 2020, o Sapinto, que é o técnico português, que é o Jorge Jesus da Shopee, que chegou, vamos dar paciência, português, vamos dar paciência. Quando viu, o Vasco já tava no fundo do poço e não tinha mais ânimo pra voltar a ganhar os jogos e a conseguir se livrar dessa Série B, e caiu pra Série B mais um ano e ficou 2 anos lá. Então, se for pra ter troca, que troque agora, pra que o técnico tenha sequência, pra que o técnico vai ter tempo de trabalhar,
porque vai chegar no momento que o Vasco só tem um Brasileirão para competir, e aí, filho, tomara que dê tudo certo ao Vasco da Gama, o Vasco que retorna a campo na segunda-feira, às 8 horas da noite, contra o Flamengo, com todo respeito aí a quem organiza, uma vergonha um jogo, um clássico dos milhões, ser segunda-feira, 8 horas da noite. Perfeito. E é basicamente isso, o Vasco Celso Rotti no Vascão, segundo Emerson, hein? Gostei, Emerson. Gostei. Celso Mano Menezes no Vasco? Cristóvão Borges? Eu ouvi Cristóvão Borges. Tá maluco, irmão. Mas enfim, é basicamente isso. O Vasco pega o Flamengo, clássico dos milhões, segunda-feira, 8 horas da noite. E vamos torcer aí para que consiga retomar o rumo das vitórias, né?